perguntando sobre essa proposta do presidente brasileiro, não é, de fazer um grupo de países emergentes, tentar conciliar, tentar um acordo entre russos e ucranianos. Te parece possível? Te parece factível essa ideia? Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Leonardo. Eu acho que é muito difícil o governo americano aceitar essa proposta. O governo americano está empenhado nessa guerra, está fornecendo equipamento. O objetivo é alcançar a Rússia, né? Como é publicamente afirmado pelo governo americano. Então, eu acho que essa é uma ideia que o presidente Lula já está falando com alguns dignitários europeus, pode falar com a Índia, com a Indonésia, como ele mencionou, mas o governo americano dificilmente vai aceitar essa proposta. Embaixador, boa noite, Leonardo Sakamoto aqui. Tem um ponto da fala do presidente Lula e também vai ao encontro de uma discussão que ocorre até na Europa neste momento, que é a questão de criar uma alternativa de narrativa para a Rússia, porque a Rússia achou que ela ia fazer um passeio sobre a Ucrânia e não foi isso que aconteceu. No final das contas, ela acabou, inclusive, entrando num atoleiro, né, no militar. Né? E o senhor acha que essa parte do discurso pode ser explorada, pode ser melhor explorada pelos Estados Unidos, pela União Europeia, no sentido de criar uma saída para a Rússia, uma vez que a vitória total da Ucrânia ou a vitória total da Rússia parece uma coisa distante? Olha, essa é sempre uma narrativa diplomática, né? Você não pode encurralar o adversário e não deixar nenhuma porta de saída para ele. Isso é um lugar comum na diplomacia. Agora, na minha visão, eu não vejo ninguém, nem na OTAN, nem em Washington, interessados em fazer isso nesse momento. O objetivo é que a Ucrânia derrote a Rússia. É esse que é o objetivo. Então, na minha visão, vai ser muito difícil que os Estados Unidos e a OTAN, que estão tão empenhados nessa guerra, elas aceitem que se construa uma narrativa que dê uma porta de saída à Rússia, sem a Rússia, por exemplo, desocupar os territórios, sobretudo o território da Crimeia, né? Então, eu acho muito difícil, nesse momento, você avançar essa proposta. Mas é importante dizer que esse tema é um dos temas laterais da discussão entre o presidente Biden e o presidente Lula. Isso não vai ser central nas discussões que eles estão mantendo nesse momento lá em Washington. E sobre esse encontro, né? Esse encontro entre o presidente brasileiro e o presidente norte-americano, a importância dele ocorrer nesse momento, qual que é a simbologia desse encontro, quer dizer, de o Brasil ter um representante voltando a ser bem recebido, digamos assim, nos Estados Unidos. A gente sabe que o ex-presidente Bolsonaro tinha uma relação muito boa com Donald Trump, mas não com Biden, né? Ele tinha várias questões com o atual presidente e agora me parece também uma forma diferente de pensar a política internacional, até porque no mês que vem, por exemplo, o presidente Lula deve visitar a China, ou seja, o pragmatismo voltando a vigorar, né? Olha, eu acho que essa visita é politicamente relevante, há simbolismos, né, por causa do que aconteceu no Capitólio, aqui na Praça dos Três Poderes, mas ela tem um caráter, na minha visão, muito importante, que é voltar a haver um diálogo institucional entre os dois governos. No governo anterior, o Bolsonaro procurou um relacionamento pessoal com o presidente Trump para obter ganhos políticos internos e obter alguns ganhos também de política externa. Mas o relacionamento não era institucional, era um relacionamento pessoal. Agora, nessa visita, o presidente Lula restabelece o que houve no passado com todos os presidentes brasileiros. Quer dizer, as relações entre os Estados Unidos e o Brasil, os dois maiores países do hemisfério, duas fortes democracias, tem que ser levado adiante em bases institucionais para discutir isso que nós estamos conversando, discutir francamente
os problemas que afligem, que interessam ao Brasil na política externa, não só aqui na região, mas geopoliticamente falando, de maneira institucional, entendeu? Isso eu acho que é uma coisa importante que deve ser notada nessa visita. Embaixador, como a gente sabe, né, países eles não têm amigos, eles têm interesses, né, e têm processos e relações em torno desses interesses. O senhor acredita que os Estados Unidos pode vir, não necessariamente nessa visita, é claro, né, a pauta dessa visita não é extensa, mas o senhor acredita que os Estados Unidos podem vir a ceder comercialmente na relação com o Brasil em itens de pauta como aço, açúcar, entre outros, exatamente para tentar aproximar o Brasil em detrimento da China, ou seja, para tentar fazer com que o Brasil fique mais na sua esfera de influência do que na esfera de influência econômica chinesa? Não, aí tem várias coisas. A China não busca um protagonismo político aqui na região. Ela busca obter vantagens econômicas comerciais. Então, a supremacia política, diplomática americana aqui na região não é, e na minha visão, não vai ser contestada pela China. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que os Estados Unidos já revogaram alguma dessas medidas restritivas em relação ao aço brasileiro, por exemplo, já não existe mais. Mas isso é feito de acordo com o interesse americano. Então, eu acho que a América Latina, com exceção da parte de imigração, que inclui o México, os países da América Central, ela não é relevante do ponto de vista estratégico, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista econômico para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão focalizados hoje na Ásia, né, no Oriente Médio, mas, sobretudo, o foco dos Estados Unidos hoje é a China e a Rússia por causa da guerra. Então, essas medidas econômicas comerciais, elas vão ser discutidas. Já o ano passado a gente assinou um acordo de facilitação de comércio, de simplificação dos procedimentos aduaneiros, o que foi positivo e está refletindo, inclusive, o ano passado, no crescimento do comércio bilateral. Eu acho que os Estados Unidos, o governo americano, tem pouca influência na ação das empresas americanas. E o fato é que as empresas americanas perderam o interesse em relação à América Latina, em relação ao Brasil. Por tudo isso que nós estamos vendo na região, a instabilidade política, a falta de segurança jurídica, a burocracia, o alto custo, né, tributário e tal. E eles estão focalizados na Ásia, na China, na Coreia, na Europa, e agora com a política industrial do Biden, colocando muito dinheiro para fortalecer a produção americana, muitas empresas europeias estão se mudando para os Estados Unidos e para o México, para estarem próximas dos Estados Unidos. Então, nessa área econômica comercial, eu acho que a gente está fazendo o que é possível fazer, o comércio vai incrementar, mas nós não temos competitividade para entrar no mercado americano com mais produtos industrializados, vamos ter disputas comerciais com os Estados Unidos, mas eu acho que não vai haver uma política americana, como você falou, para atrair o Brasil e tirar o Brasil da predominância comercial com a China.